A Itapemirim, no seu auge, impressionava qualquer pessoa. Possuía uma frota de 1.700 ônibus e empregava mais de 20 mil pessoas. Com essa estrutura, atendia impressionantes 70% de todo o nosso país. Não parava por aí. Estendeu seus serviços para mais 10 países da América Latina. Muitos a enxergavam como uma gigante do transporte rodoviário global. Essa empresa não se limitou a transportar pessoas. Revolucionou até mesmo o jeito de viajar. Mas nem tudo foram flores. Até que então você verá tudo o que aconteceu. Pois ela enfrentou problemas financeiros gigantescos, acumulou milhões em dívidas. Em 2017, em um momento marcante, foi vendida por apenas R$1. Apesar desse desafio, seu legado inovador fez dela um orgulho nacional. Com tanto sucesso e inovação, surge uma pergunta icônica: como uma líder de mercado como a Itapemirim encontrou o seu declínio dentro do país de origem? A trajetória da Itapemirim é intrinsecamente ligada ao seu fundador, Camilo Collo, durante a Segunda Guerra Mundial. Ele fez parte da FEB e estava presente na campanha italiana. Além da comida, os soldados recebiam um maço de cigarro diariamente. Por não ser fumante, Camilo teve a astúcia de revender sua cota. Esse pequeno comércio tomou proporção e ele se tornou uma espécie de vendedor oficial entre todos os outros combatentes que lá existiam. Se alguém precisasse de cigarros extras, o nome de Camilo era recomendado imediatamente. Com o fim da guerra, o Brasil lançou a linha do Pracinha, uma linha de créditos para reintegrar esses combatentes a toda a sociedade. Camilo, juntando suas economias de venda de cigarros e também aproveitando essa linha de crédito, comprou um caminhão em 1946. Já que a Ford dava prioridade a esse grupo, inicialmente focado no transporte de cargas, em 1948 ele decidiu explorar o transporte de passageiros, ligando Castelo a Cachoeiro do Itapemirim, no Espírito Santo. O negócio cresceu rapidamente. Em 1950, Camilo já contava com 10 ônibus e, em 1953, a aviação Itapemirim nasceu oficialmente, operando com 16 ônibus e cerca de 70 funcionários. A empresa sempre se mostrou resiliente. Camilo relembra os desafios da época, estradas em más condições que outras empresas evitavam. A Itapemirim, contudo, estava sempre pronta, com pás, marretas e até facões para lidar com os atoleiros e abrir caminhos alternativos. Com o passar dos anos, as estradas melhoraram e a empresa superou obstáculos com determinação e inovação. Uma visita aos Estados Unidos no final dos anos 60 foi particularmente reveladora para Camilo. Ele notou que os ônibus da renomada Greyhound possuíam 3 eixos. Inspirado, ele trouxe essa inovação ao Brasil, dando origem ao Tribus, o primeiro ônibus de 3 eixos aqui no nosso país. Naquela época, essa novidade agitou o mercado, e graças à visão de Camilo, o Brasil recebeu tal inovação em tempo recorde, algo raro para os padrões da década de 70, e se falarmos a verdade, até hoje em dia é difícil trazer coisas muito revolucionárias. Nesse ínterim todo, a Itapemirim expandiu seu alcance comprando concorrentes e vencendo licitações. Sua presença era sentida em quase todo o território nacional. O grande marco foi adquirir os direitos da rota Rio-São Paulo, consolidando a Itapemirim como a maior empresa de transporte rodoviário do Brasil e da América Latina. Contudo, toda essa glória teve um preço. Em pouco tempo, a era dourada da empresa começou a se desvanecer aos poucos. Desafios financeiros e operacionais surgiram e a Itapemirim, que uma vez reinou soberana nas estradas brasileiras, enfrentou tempos difíceis, que a levaram a um cenário delicado e agora incerto. A década de 90 foi extremamente desafiadora para a empresa Itapemirim. Uma série de eventos e tendências convergiram, criando um ambiente não tão favorável para o crescimento e sustentação dessa empresa. Primeiro de tudo, tivemos a hiperinflação, que afetou profundamente a economia brasileira nos anos de 90. Este fenômeno econômico fez com que o poder de compra do consumidor brasileiro diminuísse de forma acentuada. Parece até mesmo que eu estou falando de 2023.
Junto a isso, um aumento acentuado nos preços dos combustíveis pressionou ainda mais os custos operacionais da empresa. Isso, por consequência, tornou os serviços de transporte menos lucrativos e afetou a capacidade da empresa de servir tantos passageiros quanto antes. Mesmo com a introdução do Plano Real, que promoveu uma estabilização significativa da economia brasileira e pôs fim ao período sombrio da hiperinflação, a Itapemirim não observou uma recuperação imediata. Pode-se dizer que os efeitos anteriores ainda eram sentidos e novos desafios começavam a surgir. Com o avanço da economia e estabilização, os brasileiros começaram a ter acesso a bens duráveis melhores, incluindo agora os carros. Essa nova realidade alterou significativamente a dinâmica de transporte dentro do país. Muitos, agora com veículos próprios, começaram a optar por viajar de carro, em vez de usar os serviços de ônibus para longas distâncias. Além disso, a política de incentivo ao setor de aviação durante o governo FHC abriu novos caminhos e desafios para Itapemirim. Com a abertura do mercado para empresas aéreas estrangeiras, viajar de avião tornou-se mais acessível para os brasileiros do que nas décadas anteriores. Esse fato redefiniu o setor de transporte, tornando o serviço aéreo mais popular. Os números não mentem. Entre 2005 e 2013, as empresas de ônibus perderam cerca de 7 milhões de usuários. Em contrapartida, as companhias aéreas viram um aumento de 51 milhões de passageiros. A concorrência estava mais acirrada do que nunca agora. A possibilidade de encontrar passagens aéreas por valores mais baixos quanto R$ 300 para rotas populares como Ponte Rio-São Paulo era um atrativo difícil de combater. A Itapemirim reconheceu a necessidade de inovar e se de adaptar também. Tentou introduzir ônibus mais confortáveis e luxuosos em sua frota. No entanto, o comportamento do consumidor já estava mudando rapidamente e a empresa teve dificuldade em acompanhar essa mudança. A empresa, então, tentou entrar no mercado aéreo com a Itapemirim Cargo. Esta divisão focava em transporte aéreo de cargas e chegou a operar 6 Boeing 727 cargueiros. Essa movimentação fez com que a Itapemirim se destacasse na América do Sul, mas infelizmente o sucesso não foi sustentado e a divisão enfrentou alguns desafios financeiros também. Eventualmente, todas as aeronaves foram vendidas e as operações acabaram por fechar. Em uma tentativa de diversificar ainda mais, houve um esforço para comprar a Varig. Entretanto, essa iniciativa também não se concretizou. Sendo assim, o sonho de estabelecer uma empresa semelhante à FedEx no Brasil não foi realizado. A empresa Itapemirim, diante de múltiplos desafios, começou um processo de reestruturação no final dos anos 90. Essa reestruturação envolveu a venda de rotas menos rentáveis, partes significativas das frotas de ônibus e até mesmo ações de empresas aéreas. A empresa também vendeu uma série de ativos como terrenos e prédios valiosos, em uma tentativa desesperada de conseguir reequilibrar as suas finanças. O método de reencarroçamento foi adotado para economizar na renovação da frota. Embora criativo, este método foi posteriormente proibido, criando mais um obstáculo para a empresa. No entanto, os desafios não param por aí. Em 2008, surgiu um problema de herança depois do falecimento da esposa de Camilo. Detentora de uma parte significativa da empresa, disputas familiares levaram a questões legais e bloqueios de bens, tornando a situação financeira, que já não era legal, ainda mais tensa. A empresa vendeu várias de suas subsidiárias e até teve que aceitar ônibus como pagamento. O cenário era complexo. Com dívidas acumuladas e bens bloqueados, a Itapemirim teve que enfrentar uma série de adversidades. Ao longo dos anos, a empresa expandiu em várias direções, possuindo hotéis, lanchonetes, postos de gasolina e até uma seguradora. Mas talvez a grande lição aqui seja que, em alguns casos, crescer muito pode ser tão desafiador quanto não crescer. A Itapemirim, uma gigante do setor de transporte, enfrentou seu declínio, assim como o grandioso Império Romano fez séculos atrás. Ambos, por razões distintas, tornaram-se vítimas de suas próprias grandezas. A Itapemirim, uma empresa reconhecida e renomada, encontrou-se em apuros também em 2016. Por anos, sofreu com downsizing,
Quando falamos de downsizing, nos referimos a reduções estratégicas que buscam melhorar a eficiência da empresa, além de, para Itapemirim, era uma medida temporária, mas as consequências foram duradouras. Devendo mais de 300 milhões aos seus credores, com boa parte desse valor vindo de processos trabalhistas, a situação estava difícil. E se isso não fosse o bastante, existia ainda uma pendência tributária de apenas, nada mais nada menos, do que 2 bilhões de reais. Esses números eram totalmente alarmantes e a empresa precisou optar por um plano de recuperação judicial. Dentro desse plano, diversos problemas foram citados como causa de seus prejuízos constantes. Desafios regulatórios com a ANTT, custos operacionais crescentes e o estado lamentável das rodovias que afetavam diretamente a condição de seus ônibus. Em meio a essa crise, uma figura emergiu: Sidney Piva. Talvez você não o conheça, mas ele desempenhou um papel crucial nessa narrativa toda. Piva decidiu comprar a Itapemirim e o valor, surpreendente, foi um simbólico, R$1. Mas não pense que foi um bom negócio sem ressalvas. Ele assumiu as dívidas monumentais que totalizavam 2,2 bilhões de reais. Piva era um homem de confiança, pelo menos em suas ações e palavras. Apesar de liderar uma empresa imersa em controvérsias, ele não se deixou abalar. Pouco depois de assumir, fez um anúncio que reacendeu a esperança de muitos: a compra de 400 novos ônibus com um investimento de 200 milhões de reais. As promessas eram altas e todos esperavam o renascimento da Itapemirim, mas a realidade foi muito dura mais uma vez. Os 400 ônibus prometidos nunca chegaram, mas a surpresa não parou por aí. Em 2021, mesmo com a aviação global em crise, Piva decidiu relançar a Italinhas Aéreas. Foi audaz, talvez até demais. O mercado estava repleto de incertezas e muitos se perguntaram sobre a viabilidade desse movimento. E com esses passos, uma grande questão surgiu. E sobre as dívidas que nós já falamos? Haveria algum plano para pagá-las? Piva assegurou ao público que a probabilidade de não honrar os compromissos era mínima. Porém, contrariando as expectativas, a Ita enfrentou problemas quase imediatos. Mesmo com todo o otimismo, a situação tornou totalmente insustentável. Em um único mês, dezembro de 2021, mais de 500 voos foram cancelados, causando caos e descontentamento. Esse fiasco foi a gota d'água para os credores. Quase unanimamente decidiram pelo afastamento de Piva. E não parou por aí. A justiça, buscando proteger os interesses da empresa e de seus credores, bloqueou os bens de Piva, de sua esposa e os demais sócios. E sobre a Ita Linhas Aéreas, funcionou por meros 6 meses, causando ainda mais dívidas. Sob a gestão de Piva, que prometia ser a luz no fim do túnel, a Itapemirim encontrou-se em um ainda mais estado deplorável. Entretanto, os movimentos de Piva não pararam. Mesmo afastado, fez negócios surpreendentes, como a abertura de uma empresa no Reino Unido e a venda da Ita por um valor simbólico. Tudo isso levantou muitas suspeitas. No final, as dívidas e os problemas acumulados levaram ao inevitável, a falência. Em 2022, a justiça decretou a falência da Itapemirim, mas a história não termina nem um pouco aqui. A Susan Tour, enxergando uma oportunidade, propôs arrendar a falida Itapemirim. Essa proposta, contudo, gerou disputas. Entidades como a NTT e a Aviação Garcia levantaram questões regulatórias. Enquanto a justiça defendia a proposta da Susan Tour, a saga continuou com debates, argumentos e contrapontos. Finalmente, a NTT permitiu que a Susan Tour operasse alguns destinos da Itapemirim com certas restrições. E por falar em restrições, vem a pergunta: e hoje, o que acontece? A imagem icônica dos ônibus amarelos da Itapemirim tornou-se uma lembrança melancólica do que um dia pôde se chamar de império. O que começou com uma história de sucesso navegou por mares temerosos e também encontrou esperança em desespero. E finalmente
fixou-se em um lugar na história como um símbolo de resistência, desafios e reinvenção. Agora, se você já viu todo esse cenário de crise e deve estar se perguntando sobre a marca Fiat, a performance que ela tem aqui no Brasil, você já se perguntou ou você sabia que nos Estados Unidos ela passa a maior vergonha do mundo e talvez seja apenas no Brasil que ela dê certo, não sendo boa em nenhum outro lugar? Quer entender um pouco mais sobre isso e matar a sua curiosidade? Então clique no vídeo que está passando agora na sua tela, porque nele eu faço uma avaliação completa sobre a Fiat, principalmente fora do Brasil. Então já deixa seu like se você gostou desse vídeo e se você não é inscrito ainda, se inscreve no canal ativando as notificações, porque eu posto vídeos novos aqui todos os dias, inclusive te vejo no próximo.